Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendai-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, ao reunirmos à volta do altar para a celebração da Eucaristia, abrimos o nosso coração para acolhermos Deus que nos fala, Deus que vem ao nosso encontro no sacramento da comunhão. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom,
e protegei com solicitude esta vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Eis o que temos para vos dizer, segundo a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem morrido. Ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados, juntamente com eles sobre as nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor vai julgar a terra. O Senhor vai julgar a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor vai julgar a terra. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor que fez os céus. O Senhor vai julgar a terra. Alegrem-se os céus, exulte a terra. Ressoa o mar e tudo o que ele contém. Exultam os campos e quanto neles existe. Alegrem-se as árvores dos bosques. O Senhor vai julgar a terra. Diante do Senhor que vem para julgar a terra.
julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. O Senhor vai julgar a terra. Alleluia, 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 O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga e, a um sábado, levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na terra o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu,
Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Mas, ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, escutamos este Evangelho em que o próprio Jesus anuncia que Ele é o Messias, Ele é aquele que os profetas tinham anunciado, que vinha de facto para libertar o povo, para completar a aliança. Esta palavra do profeta Isaías que Jesus proclama na sinagoga, deste Messias que vem para libertar o povo, para salvar o povo. Escutamo-la todos os dias na Eucaristia. Escutamo-la, de facto, quando nos reunimos para celebrar a nossa fé, para celebrar esta aliança que Deus faz com o povo, que não é apenas uma aliança política, económica, é, sobretudo, esta consciência de que fazemos parte da família de Deus, do povo de Deus. Do povo que caminha para a casa do Pai, do povo que procura aperfeiçoar-se cada dia para responder ao amor que Deus colocou no seu coração, para poder ser fiel àquilo que é a sua vocação fundamental, ser santos, como Deus é santo, ser cada vez mais imagem de Deus Pai, imagem de amor, de compaixão, de perdão e de misericórdia. Uma imagem de quem exige de nós porque sabe o que nós podemos dar, porque sabe que dons, que talentos nos concedeu e que nós devemos desenvolver para podermos estender as mãos e ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Por ser de facto este homem ou esta mulher que se deixa envolver pelo Espírito Santo para transformar o mundo à sua volta, para transformar a sociedade ao seu redor, é de facto a verdadeira essência do ser cristão. Não é apenas ir à missa, rezar o terço, não é apenas ser muito devoto, porque isso é fácil. O que é difícil é, nas pequeninas coisas do dia a dia, escolher sempre aquilo que é o melhor para os outros, escolher sempre aquilo que é o bem do mundo que nos rodeia, da comunidade da qual nós fazemos parte, a começar pela família, depois a outra comunidade mais próxima, da paróquia, da igreja, da rua, dos vizinhos, dos colegas do trabalho, do grupo de amigos, da sociedade onde estamos inseridos, na qual nos integramos, seja uma sociedade mais pequena ou mais alargada. E esta consciência de que não podemos limitar-nos a fazer algumas coisas de vez em quando, que é suficiente, mas que devemos procurar que a nossa vida seja transformada constantemente. E transformada constantemente não apenas para aqueles que são mais próximos de nós, para aqueles que fazem parte do nosso grupinho, mas olhar a todos aqueles com quem nos cruzamos, todos aqueles de quem nós não gostamos tanto. Amar os inimigos, diz Jesus Cristo noutra ocasião.
de facto, querer o bem de todas as pessoas e procurar que o mundo se torne capaz de ajudar e valorizar a todas as pessoas. Criar no nosso coração esta exigência de vivermos o compromisso de querer o melhor para os outros e de trabalharmos dia a dia, em cada momento, para o bem dos outros. Isto é difícil porque obriga uma atenção constante, obriga um esforço constante. Mas neste esforço constante também, como os atletas de alta competição, vamos nos preparando, vamos nos treinando. Nós não pedimos a uma pessoa que de repente corra uma maratona. E quando uma pessoa, por alguma razão, assume o compromisso de correr uma maratona, precisa de pelo menos meio ano para se preparar, com treinos habituais, diários, constantes, com um regime não apenas físico, mas alimentar, cuidado, etc. E então nós, se queremos salvar-nos, se queremos ir para o céu, se percebemos que de facto esta ida para o céu não é instantânea, mas é um processo de desenvolvimento que integra muitos aspectos da nossa vida, o aspecto da oração, da meditação, da relação com Deus, depois da relação com os outros, na família, no trabalho, nos divertimentos. O que é que nós lemos ou escolhemos ver nas redes sociais? O que é que nós escolhemos ver nos meios de comunicação social? Como é que nós analisamos aquilo que acontece à nossa volta? Que leituras é que fazemos? Que livros é que escolhemos? Que passatempos é que buscamos? Como é que somos responsáveis no nosso trabalho? Como é que nos aplicamos nas nossas missões, nas nossas tarefas? E é tudo isto que nos vai dando dimensão, que nos vai santificando. Olhamos os pastorinhos e percebemos que eles fizeram isso de maneira regular. Continuaram a fazer as suas tarefas como crianças naquele tempo. Continuaram a rezar como Nossa Senhora lhes pediu, orações simples, ajustadas à sua idade. Faziam sacrifícios que eles inventavam com a imaginação das crianças e por isso alguns a nós parecem-nos meio parvos, meio quase sem jeito nenhum, mas era aquilo que aquelas crianças sentiam, que manifestavam o seu desejo de dar a vida pelos outros. De facto, de assumir eles o peso da dor para que os outros se convertessem, verdadeiramente dar a vida pelos outros, como Cristo na cruz. E dar a vida pelos outros é isso, é educar os filhos, é ser responsável pelos filhos, ser responsável na família, no trabalho, nas responsabilidades sociais, no cumprimento dos deveres como cidadão. Tudo isto é trabalho que não se realiza apenas num momento, num passe de mágica. Claro que isso era bom, mas não tinha interesse nenhum. Porque se Deus quisesse, fazia de nós, o próprio Jesus Cristo disse, Deus, se quisesse, fazia de nós santos. Podia fazer das pedras filhos de Abraão, como Jesus disse. Mas isso não tinha valor, porque não era escolha, não era trabalho pessoal, não era escolha e decisão pessoal e pormos-nos ao trabalho, pormos-nos ao caminho. Era como alguém que pega numa máquina para cortar a relva e vai cortar a relva do jardim. Ou pega num carro e conduz o carro para o seu destino. O carro não escolhe para onde vai. E, portanto, posso levar o carro para um bom sítio, mas não foi a escolha do carro. Não foi a decisão do carro. Foi o caminho que o carro fez, mas não foi ele que escolheu fazer esse caminho. Nós não queremos ser assim, nós não queremos ser autómatos, não queremos ser robôs, máquinas. Queremos nós escolher o nosso caminho para podermos alcançar a salvação. Queremos ser nós a ter o medo de escolher mal, para depois termos a alegria da boa escolha. A alegria de chegar e a alegria de facto,
aproveitar o percurso, a peregrinação. Não ser apenas a chegada instantânea, mas fazer o caminho. Peçamos então ao Senhor Jesus e nesta Eucaristia vamos abrir o nosso coração para que Ele nos renove e nos faça ter sede de fazer o caminho para chegarmos à casa do Pai. Na Eucaristia de hoje estão 3 casais, o Alcinde e a Maria, do Porto, que fazem 50 anos, o Fernando e a Clotilde, também de Lisboa, que fazem 50 anos de matrimónio, e o António e a Maria Eduarda, que fazem 60 anos, bodas de ouro sacerdotais. Vemos então estes 3 casais com um percurso longo de amor, de companheirismo, de partilha de vida, desta aventura de caminhar juntos, que querem hoje renovar o seu amor, querem continuar assim a viver com a graça de Deus. E portanto, caríssimos irmãos, no aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos um ao outro, como no dia do casamento, e renovar o vosso compromisso, rezando no vosso coração, e todos nós vamos rezar por estes casais, com eles, louvando. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Santuário de Fátima tem a alegria de vos oferecer o terço do Rosário, para que com Nossa Senhora possam continuar a crescer na fé, no amor e na esperança em Deus, que é o nosso Salvador. Parabéns. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Irmãos e irmãs, ao comparar o reino dos céus
Irmãos e irmãs, foi numa celebração da palavra em Nazaré que Jesus proclamou pela primeira vez a sua missão, mas os seus conterrâneos não o receberam. Peçamos ao Pai que nos ajude a acolhê-lo na celebração e na vida e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos leitores que nas celebrações proclamam a palavra, pelos salmistas que cantam o salmo responsorial e pelos acólitos que servem a Cristo no altar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que acreditam que Jesus morreu e ressuscitou, pelos que lhe pedem que levem para si os que já partiram e pelos que esperam ver o Senhor no último dia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que confortam aqueles que perderam toda a esperança, pelos que animam os que não têm fé nem saúde e pelos defuntos que as próprias famílias já esqueceram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas viúvas, pelos cegos e pelos leprosos, por aqueles que na palavra escutam Jesus que lhes fala e pelos que na homilia revigoram a sua esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, por quem lhes preside na pessoa de Cristo, Filho de Deus, e pelas mulheres cristãs que tornam acolhedor este lugar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Pai, enviai sobre nós o Espírito do vosso Filho e livrai-nos das mãos dos que nos querem fazer mal. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai-nos com o poder da vossa graça a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos... Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José, todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, particularmente dos vítimas de violência e da guerra, também de desastres naturais,
E todos aqueles e aquelas que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E ao celebrarmos o ano jubilar da encarnação do Verbo, voltamos para a Mãe de Deus e rezamos a oração jubilar da consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I'm blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus nos olha terno e paciente, nasce a aurora de futuro novo, novos céus, terra feita nova, passa os muros, espírito de vida, chama viva a minha esperança. Este canto soa para ti, saio eterno de infinita vida, no caminho